Cumprimento a todos com a paz do Senhor e que esta paz, que excede todo entendimento, possa estar sobre a tua vida e no teu coração. Agradeço a Deus pela confiança que me tem dado de poder estar aqui, também ao nosso pastor presidente pela honra de poder fazer a obra do Senhor. Convido a todos a abrirem suas Bíblias, se estiverem com o exemplar da Bíblia, era comigo, em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 7, onde a palavra do Senhor nos diz a seguinte expressão: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei eu de fazer? Declara-me o que tu tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão a botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre si e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte aquele que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende tudo o que tu tens e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém. Prezados que estão participando neste momento dessa transmissão, estamos diante de um texto onde a palavra do Senhor nos mostra que esta família que temia ao Senhor passou por momentos de calamidade total. A Bíblia nos apresenta um quadro muito complicado em que aquela família se encontrava, porque o pai daquela família havia morrido. E a Bíblia nos diz que ele era um servo de Deus. E ele, junto com a sua família, temiam ao Senhor, serviam ao Senhor. Flávio José, no livro História dos Hebreus, diz que este homem se chamava Obadias, e é aquele mesmo que era o mordomo do rei Acabe. E a Bíblia nos diz que mesmo assim, servindo ao Senhor, aquela família temendo ao Senhor, a situação difícil veio sobre aquela família. Eles ficaram sem seu pai, ficaram sem o chefe de família. E a Bíblia ainda nos diz que a situação ainda piora, porque haviam dívidas, haviam débitos, e os credores vieram ali buscar os seus filhos para serem servos. Veja que situação difícil em que eles foram submetidos. A crise financeira se estabeleceu dentro daquele lar. A calamidade já havia tomado conta daquela família e eles não sabiam o que fazer. E além do mais, além da escassez, além daquela luta tão grande, a Bíblia nos diz que vieram pessoas para levar os seus 2 filhos como escravos. Veja que situação difícil em que eles foram submetidos. Mas a Bíblia nos diz, nesse texto em que nós lemos, que aquela mulher, apesar de estar em uma situação tão difícil, tão complicada, em algo que para os seus olhos era tão difícil de ser resolvido, mas ela toma uma decisão importante. Sabe que decisão foi essa? A decisão que ela toma foi de buscar a vontade de Deus através da sua palavra, pois ela sabia que Deus está no controle de todas as coisas. E eu quero te dizer uma palavra neste momento: ainda que tu esteja passando por situações de calamidade, de dificuldade, de escassez, não deixe o desespero, a angústia tomar conta do seu ser. Coloque no seu coração uma coisa: Deus, o teu Deus que tu serves, o Deus de misericórdias, o Deus poderoso, Ele está no controle de todas as coisas. E a Bíblia nos diz que aquela mulher busca a palavra do Senhor através de Eliseu, servo de Deus, homem de Deus, profeta, naquele contexto tão difícil
em que Israel se encontrava naquela época histórica, porque ela sabia que a última palavra, ela vem da parte de Deus. E interessante falar que Deus, o Deus ao qual aquela mulher servia, que o seu marido servia, que Eliseu servia, é o Deus que nós servimos também. Ele não mudou, ele continuou o mesmo, ele continua poderoso. Em Isaías capítulo 43 e o versículo 13, a Bíblia nos diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Quando Deus opera, nós sabemos que o impossível passa a ser possível, porque Deus é o Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia nos diz que, naquele contexto, o profeta se dirige a ela e diz: o que é que você tem em casa, mulher? O que é que eu posso fazer por você? Me diga, me declare o que é que você tem na sua casa. E a Bíblia nos diz que aquela mulher diz que dentro da sua casa estava um pouco de azeite. E o azeite naquela situação, naquele contexto em que aquela mulher se encontrava, fez toda a diferença. O azeite simboliza no Antigo Testamento a presença do Espírito Santo de Deus. E quando o Senhor está presente no nosso lar, o milagre acontece, as maravilhas de Deus são realizadas. Se há azeite, há esperança. Se há azeite, Deus irá operar. Você pode perder tudo, você pode ter sido colocado em situações tão difíceis que tudo pareça estar perdido, mas se a presença de Deus está com você, saiba de uma coisa: ainda há esperança para Deus mudar essa história. Glória a Deus. E nós louvamos e glorificamos a Deus, por quê? Porque os servos de Deus também passam por provas, passam por lutas. A vida do crente não é só de vitórias, não é um mar de rosas. O crente também passa por dificuldades, por lutas, mas a presença de Deus fará diferença na tua vida. Não deixe faltar a presença de Deus no teu lar. Não deixe faltar a presença de Deus na tua vida, porque Deus fará o milagre acontecer através da influência da sua presença aonde você precisa, porque Deus conhece o teu coração, Deus conhece a tua situação, Deus conhece o contexto em que você está vivendo. Alguém talvez tenha dado uma palavra para ti, mas a última palavra é do Deus que você serve. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Ainda há esperança, porque ainda há azeite sobre a tua vida. E quando aquela mulher declara que há azeite na sua casa, Eliseu dá o mistério de Deus para ela. E aquele segredo de Deus para aquela mulher, para aquela família, fez toda a diferença. Por quê? Porque quando ela diz que tem azeite, ele diz: pronto, pegue vasos emprestados, vasos vazios com os seus vizinhos, porque quando você pegar estes vasos, você vai entrar na sua casa, você vai fechar a porta da sua casa e Deus vai operar dentro do teu lar. O milagre de Deus estava prestes a acontecer naquela família. É importante dizer que ali estava prestes a acontecer algo marcante na vida daquela mulher, na vida dos seus filhos, naquela família, e todos iriam conhecer e saber que o Deus do céu, o Deus verdadeiro, o Deus poderoso, ainda continuava fazendo maravilhas em benefícios dos seus servos. Algo marcante de Deus irá acontecer na tua vida, porque você não tem abandonado a presença de Deus. Alguém já tem te dado um conselho diferente, mas você tem buscado a Deus, tem colocado a tua confiança no Senhor, e Deus irá honrar a tua fé. Se prepare, porque algo marcante de Deus irá acontecer na tua vida. Não vai faltar azeite, teus filhos não serão levados como escravo, tua família não será destruída. Deus irá mudar essa história. E a Bíblia nos diz que quando Eliseu manda ela fechar as portas de sua casa,
Eu entendo dentro desse texto em que nós estamos meditando neste momento tão especial, de que os vizinhos daquela mulher talvez não pudessem a ajudar, seus familiares talvez não pudessem a amparar, a apoiar, mas quando ela fechasse as portas, era ela, a sua família e Deus dentro do seu lar. Tem coisas que nós não podemos falar, estamos passando muitas vezes por dificuldades, por lutas, por provas, mas o segredo da vitória daqueles que confiam no Senhor é fechar a boca, é esperar o agir de Deus, porque Deus é aquele que age, Deus é aquele que opera. Feche a tua boca, feche as portas da tua casa, guarde o segredo de Deus, guarde o mistério de Deus contigo e o Senhor operará e fará maravilhas, honrando a tua fé e mudando a história da tua vida. E quando ela fecha as portas da sua casa, ela pega aquele pouco de azeite que está em suas mãos e começa a encher as vasilhas. E ela vai enchendo e vai pedindo mais aos seus filhos. E a Bíblia diz que vai enchendo, 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 até o momento que os vasos acabam, as vasilhas acabam. E agora o que fazer? Quando as vasilhas acabam, o azeite para. E ela agora está dentro da sua casa com seus filhos, cheia de azeite dentro de casa. E agora? Vamos procurar a orientação de Deus através do profeta. E quando ela chega lá, o profeta diz a ela: pronto, agora você vai vender o azeite, vai pagar a sua dívida e vai viver do resto. O que eu entendo para nós concluirmos aqui esta rápida reflexão, em nome de Jesus: Deus está no controle de tudo. Se prepare, porque Deus irá fazer você viver do milagre que Ele vai fazer na tua vida. Se prepare, Deus vai fazer maravilhas, você vai viver do socorro de Deus. Deus vai fazer maravilhas e vai mostrar que Ele é Deus e está sobre a tua vida. Vamos orar agora em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te pedimos nesta oração, alcance a todos aqueles que estão ouvindo esta palavra neste momento com a tua bênção. Muda, Senhor, a história, muda a situação. Tu és fiel e pode fazer maravilhas. Nós cremos e confiamos que os teus servos que estão ouvindo esta palavra irão viver do milagre que o Senhor operará, irão contar as bênçãos e maravilhas. O Senhor operará em lares, em famílias, em vidas, e o teu nome será glorificado através do azeite que está sendo derramado através da tua palavra em vidas, em nome de Jesus. Amém. Não deixe de acompanhar a programação da Rede Brasil de Comunicação, porque com certeza será de bênção para a tua vida e para a tua família. Amém.